Oi, pessoal, tudo bem? Estão entrando. Boa noite. Sabadão. Pessoal em casa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. Eu vou convidar essa live hoje é com uma querida aluna que é psicóloga, maravilhosa, faz um trabalho lindo e eu a convidei, né, para poder a gente dividir esse espaço, porque a gente está tendo tantas coisas. Ai, Florinha, um beijo. Tava fazendo live também. É isso aí, gente. É importante que a gente divida, né, o nosso trabalho nesse momento tão importante, né? Vamos ver quem mais tá aí. Ai, Munira, Eriquinha tá aí também. Então, pessoal, eu vou convidá-la, tá? Ela vai se apresentar. Então, a gente tá trocando o espaço, né, para poder a gente trocar essas informações que é tão importante, né? Então vamos lá. E é tão bom que a tecnologia, né, ela está nos ajudando nesse momento. Oi, Cissa! Olá, boa noite. Boa noite! Deixa eu te dar um beijo de longe, né? Virtualmente. Pois, pois é, só virtual. Depois a gente se abraça quando a gente passar essa quarentena, né? Pois E é. aí já é uma dificuldade também, né? Para as pessoas que nem eu, que gosta de ficar apertando, abraçando, beijando as alunas. Imagina a dificuldade que eu estou tendo, né? Bem Ai, mas difícil, né? bem difícil, mas é preciso. Então a Cícia, ela vai se apresentar, ela vai falar, esse espaço é dela. E aí, o que vocês quiserem saber, quer alguma dúvida, pergunta, pode escrever aqui embaixo, que daí eu vou passando para ela, tá bom? Eu vou falando, não, a tal pessoa perguntou, tá bom? E então esse espaço é seu, se apresente. Eu tenho um orgulho imenso de você e você sabe disso. É uma parceira, super parceiraça, e estamos juntas. Muito obrigada, Dana, pelo convite, por falar neste momento difícil, sobre ansiedade, sobre como a gente lida com isso dentro de casa, né, neste momento. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga. Meu apelido é Cissa Geller, então as pessoas geralmente me conhecem por Cissa Geller. Eu trabalho com psicologia desde 2013, eu sou formada aí há 12 anos e esse ano eu comecei uma especialização em sexualidade humana. O meu foco hoje de trabalho é com autoestima, redução de ansiedade, depressão, questões aí de relacionamento e tenho atendido no consultório muitas questões de sexualidade também. Mas hoje eu vou falar aqui da ansiedade. O meu papel nesses últimos dias, eu tenho trabalhado muito mais, né, no home office do que nos consultórios, porque além dos atendimentos online que eu estou fazendo, eu estou trabalhando também ajudando as pessoas para se acalmar, a se conscientizar que o foco agora é a gente manter a calma. É algo que eu já venho trabalhando no consultório já ao longo do tempo com os pacientes, que quanto mais calmo a gente tiver diante de qualquer situação, mais fácil é para a gente tomar decisões. Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente fica ansioso, nervoso, é como se a gente tivesse uma venda nos olhos. E é difícil de tomar decisões. E eu sempre falo isso para os pacientes. Nunca, mas em momento algum, tome uma decisão muito feliz, muito triste, muito ansioso, com raiva. Porque nesses momentos a gente não consegue fazer uma análise de fato do que está ali diante da gente e a gente acaba tomando uma decisão que a gente se arrepende. Né? Então, às vezes, a gente toma uma decisão que não tem retorno, não tem volta, não tem como voltar atrás e aí não tem mais o que fazer. Então, por isso, neste momento de coronavírus, de Covid-19, o ideal é manter a calma. Isso para um ansioso é muito difícil. Isso para quem está ligado na TV o tempo todo ouvindo essas notícias
também é muito difícil. Então a gente precisa meio que se desligar, a gente precisa se desconectar um pouco da TV, dos noticiários, porque realmente são muitas informações, às vezes são informações sensacionalistas, são informações desencontradas, que tende a levar a gente a ficar mais ansioso. Ontem eu tive um pico de ansiedade, os meus pacientes sabem que eu sou ansiosa em recuperação. Hoje a ansiedade não me domina mais, eu tenho um autocontrole em relação a ela, e é isso que eu ensino para os meus pacientes. Mas ontem eu vi um trecho do jornal e eu fiquei um pouco assustada. Até então eu estava bem tranquila. E eu já descobri que para mim e para grande parte das pessoas não funciona ficar o tempo todo ligado. Faz mal, sim. Essas informações acabam criando um desespero. É jogar álcool na fogueira. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar numa lista de coisas que a gente já tinha acumulado, que a gente pode fazer em casa, coisas que estavam pendentes, que a gente foi meio que empurrando com a barriga e nunca dava tempo, é uma opção. A outra coisa é continuar as atividades normais dentro de casa, né? É se exercitar, é buscar ouvir músicas calmas. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp e hoje eu mandei na minha lista links para as pessoas ouvirem músicas calmas, Beethoven, sons de natureza, música zen, New Age, porque esse tipo de música deixa como som ambiente em casa, bem baixinho. Esse tipo de música, ele tende a acalmar a gente, né? Esse tipo de música tende a deixar a gente numa sintonia, num ritmo mais tranquilo, para que a gente possa ver o que está acontecendo diante de tudo isso e para que a gente possa não pirar, não entrar numa ansiedade, não entrar numa piração, num desespero, porque é o desespero que faz a gente ficar mal. A gente Então, tem aqui a minha afilhada da dança aqui, a Ana Laura, ela colocou, concordo, que hoje ela separou vários livros para doar. Fiz uma limpa na minha biblioteca. Olha que legal, num momento assim, vamos ter atitudes boas, muito legal, muito legal. Pode ir mandando perguntas, manda sua pergunta, Aninha, manda pergunta que a Cissa vai responder, né, para poder ajudar a gente. Você estava falando, eu tenho uma pergunta. É pode muito fazer. difícil, mesmo assim, a gente que tenta, né? Então, eu estou tentando acalmar as minhas alunas, então, dando as aulas online, também para quem não é aluna, né? Para os seguidores que estão junto com a gente. E eu sinto que tem um pânico muito grande. E o que você falou, né? Isso é muito legal para falar, nós somos humanos, né? Então, você teve um pico de ansiedade. Eu também tive. E eu tava ficando assim em pânico, porque eu só queria assistir o jornal. E aí eu comecei, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu foquei e falei assim, não, vou colocar as coisas, preparar as minhas aulas. E aí não liguei mais a TV. Eu acho que a gente chegou numa situação que não pode sair de casa. Então, se eu estou dentro de casa, assim, eu já sei os cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, hoje eu não liguei a televisão. E aí consegui produzir, consegui estudar. Então, eu estudei o inglês, estudei as coisas que estavam atrasadas, né? Preparei todas as aulas. Então, e aí eu acho que, assim, talvez à noite eu vou procurar assistir um jornal. Eu também não tô assistindo mais esses jornais sensacionalistas, né? Então, eu tô procurando assistir mais o jornal da TV Cultura, e porque tá apavorando isso. Então, o que fazer? O que fazer? Qual que é a sua dica para a gente se manter informado, né? Mas também não entrar nesse pânico. Então, não sei se a informação já é suficiente, porque a gente já sabe o que fazer. Lavar as mãos, comer direitinho, dormir pelo menos 7 ou 8 horas. A gente não pode reclamar que não tem tempo para dormir. Agora a gente tem tempo para dormir, né? A gente não vai perder tempo no trânsito. Então, dormir às 8 horas, tomar banho, tomar café, ter uma rotina de almoço, de janta. Se a gente tentar, dentro da normalidade, manter essas rotinas, né? Lavar as mãos o tempo todo, saiu do banheiro, lavou a mão, passa o álcool em gel. Então, se a gente fizer isso, não tem mais informação. Quais são as informações que a mídia está passando? Cada dia que passa, eles estão aumentando o número de contaminados e de mortes. A gente não precisa saber disso.
Isso é uma consequência. Então, o que que a gente pode fazer? A mídia, o que que ela tem para dar de informação? Mais nada. Ela já deu a informação para a gente. Existe um vírus contagiando a população, a gente precisa se isolar e precisa tomar os cuidados básicos. A gente precisa se imunizar para que não pegue isso. Como que a gente se imuniza? Dormindo, comendo, fazendo pequenas atividades em casa. Quem tem um espaço para fazer algum tipo de alongamento ou de relaxamento, ou até aula de dança. Eu tô vendo a galera do yoga se movimentar, eu tô vendo a galera de dança. Às vezes você não tem um espaço grande, tem muitas pessoas que moram em apartamento. Hoje eu vi uma reportagem falando de um jogador, eu fiquei até com inveja, porque era um quintal imenso que ele pode dispor. A grande maioria das pessoas não tem um quintal imenso para dispor, mora num apartamento. De repente, afastar o Exatamente. sofá, afastar um móvel para fazer ali um alongamento e criar isso um hábito, uma rotina. 5 minutos, 20 minutos, pegar algum tutorial. O que mais tem hoje é profissional dando tutorial de alongamento, tutorial de exercícios, de atividades de dança. Ontem eu estava vendo uma galera postando passinhos de dança. Vamos fazer uma mini sequência. Vamos repetir os movimentos. Então, assim, por mais que você não tenha espaço, é, você pode fazer essas atividades. Eu estou vendo aqui Sim. uma É, pergunta. vou te passar aqui. Deixa eu te passar que Como fazer? tem antes aqui, peraí. Aqui a Melissa colocou: estudar ajuda muito. Estou fazendo curso gratuito, recordando coisas que já estudei. Muito bom, perfeito. E aqui a Ellen: como fazer quando bate a crise de ansiedade? Tá. O que a gente vai fazer quando bate a crise de ansiedade? Eu deixei a minha garrafinha mágica lá no consultório, mas a crise é como se você tivesse o tempo todo assim agitado. É como se você tivesse em ebulição, uma fogueira em chamas. Isso é a crise da ansiedade. O teu corpo, ele fica todo alterado. É como se você estivesse sofrendo de fato um incêndio e o corpo quer apagar esse incêndio. É a ansiedade. Ela vai te trazer, não é em todo mundo, cada um tem sintomas diferentes. Ela pode te trazer batimentos cardíacos alterados, você pode ficar com falta de ar, você pode ficar com a visão turva, você pode sentir calafrio, você pode sentir suor, você pode sentir tremor, você pode sentir N situações. São vários sintomas da ansiedade e cada um sente de um jeito. Você pode ficar com pensamentos acelerados, você pode ficar impaciente mexendo para lá e para cá. Então, quando você se perceber com a crise da ansiedade ou com esses picos de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa consciência. Estou ansioso. Sem a consciência que você tem uma dificuldade ou um problema, você não vai buscar a solução. E aí a segunda coisa a fazer é se acalmar. Como é que eu me acalmo? Eu vou buscar um cantinho na minha casa tranquilo, que eu possa simplesmente sentar ou deitar e respirar. Como é que é essa respiração? É uma respiração devagar. Porque se você está ansioso e você fica. A tendência é você ficar mais ansioso, é jogar álcool na fogueira. Então você vai sentar, pode ser uma posição confortável, pode ser uma posição de yoga, pode ser deitar, pode ser numa cadeira, numa poltrona, e você simplesmente vai respirar devagar. Você pode tomar uma água. E a ideia é que você corte os pensamentos, porque provavelmente você vai estar com vários pensamentos ansiosos, preocupados. A ansiedade é estar preocupado com algo lá na frente, e 99% dessas coisas, elas geralmente não acontecem. Eu falo que a gente fica dando linha no pipa e ele vai embora. Então, toda vez que eu estou ansiosa, eu faço esse comportamento e tenho esses pensamentos que ficam todos acelerados. Então, é respirar, tomar uma água e tentar fazer alguma atividade que você goste para distrair. Então, alguma atividade prazerosa que você vai interter-se com aquilo e você vai esquecer a ansiedade, você vai se acalmando, porque ela tem um pico. Ela vai de 0 a 100, e aí você fica um período ansioso que a gente chama de platô, e aí depois ela começa a cair. Se você, quando ela sobe de 0 a 100, você fica ansioso, você começa a respirar bem devagarzinho e se acalmar, esse pico de ansiedade ele desce mais rápido. Então, é respirar, tomar uma água e fazer alguma ação, algum comportamento, alguma atividade que você vai se acalmando e vai esquecendo dos problemas e das preocupações. Essa é a dica fundamental. Eu tenho, grande parte dos meus pacientes ansiosos, eles têm
uma aderência à respiração muito fácil e eles conseguem lidar com a ansiedade dessa forma. A respirar devagar e se manter calmo, mesmo diante da crise, é o melhor remédio para a ansiedade. Porque se você ficar cada vez mais agitado, potenciando a ansiedade você vai. Sim, a É gente tem isso. um comentário aqui, mas antes você falou, né? Fazer uma atividade, a atividade física, ela é primordial, porque a dança, né? A dança ou qualquer outra atividade física aumenta a sua imunidade. Então, vai te ajudar, né? E vai fazer você passar esse tempo, se divertir. E a gente tem assim, a gente tem aqui, né, no estúdio uma plataforma, né, um grupo em que a gente faz as aulas online. E aí agora, com essa questão, né, tem muita gente que realmente não tem um espaço. E aí, o que que a gente está fazendo? Ensinando, dando alternativas. Então, assim, tem professor fazendo, dando a aula com cabo de vassoura, usando a cadeira, né, a sua cama. Então, assim, não tem desculpa, basta querer. Então, é a oportunidade de você começar a dançar um estilo de dança novo, né? Então, vai ter tempo, como você falou, tem tempo, né? Bom, vamos ler aqui. A Posso falar uma Munira coisinha antes? pode. Posso falar? Eu sou uma pessoa. Quando eu conheci a Dana, eu estava no pico do estresse, né? Isso foi em 2009, se eu não me engano. E eu fui fazer aulas de dança do ventre porque eu estava no pico do estresse e eu tinha crises de enxaqueca. E essa história, grande parte das pessoas já conhece. E o meu neuro dizia: precisa desestressar, precisa fazer atividade física. E a dança do ventre, eu não tenho por que esconder, e não daria para não falar disso aqui. A dança do ventre, ela me salvou. Fazer as aulas, movimentar o corpo, fez toda a diferença para que reduzisse o estresse que eu vinha sofrendo, estresse emocional, estresse físico, e eu consegui, através da dança, parar de tomar remédio e não ter mais crise de enxaqueca. Então, eu não tenho mais crise de enxaqueca, de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça ou outra, mas são coisas mais pontuais. Mas a dança me salvou. Então, a ideia é que quando você faz uma aula de dança, ou quando você faz uma atividade física, você possa estar trabalhando o teu corpo e teu organismo para você sentir bem-estar e prazer, porque é através da dança ou de qualquer outra atividade que você vai sentir a liberação de dopaminas, endorfinas e todos esses hormônios aí que geram prazer e bem-estar. Então, a dança continuar a dançar ou continuar a fazer, seja qual for a aula que você estava fazendo, que agora não é possível mais no presencial, mas manter isso no online, manter uma rotina regular, vai te Exatamente. ajudar muito a sair melhor, a estar mais fortalecido diante dessa crise. Exatamente. A Munira, ela falou assim: tem um aplicativo que ela gosta muito, Meditopia. É maravilhoso. Meu terapeuta que me indicou, vale muito a pena. Então fica a dica aí, né? A Aninha colocou: eu estou um pouco travada para dançar. Os movimentos não saíram quando tentei. Ontem eu senti bastante ansiedade. Me deu até ânsia. Aí eu apenas fiquei ouvindo música árabe. Como eu poderia relaxar? Então, a ideia é você fazer essa respiração por um tempo, por uns minutinhos, respirar e talvez fazer um alongamento, né? Fazer um alongamento para você ir sentindo o corpo, para ir percebendo esse relaxamento. Se você estiver muito tensa, muito dura, talvez você não vai realmente conseguir dançar ou fazer qualquer outra coisa. Não é só dança, não. Você não vai conseguir escrever, não vai conseguir fazer nada, porque você vai estar tenso. Você precisa estar relaxado, estar suave, né? O corpo está suave. Então, começar a respirar bem devagarzinho, sentir o ar entrando e o ar saindo do teu pulmão, e aí você pode em seguida fazer um relaxamento. Talvez é muito difícil para um ansioso eu dizer assim, respire por 15 minutos. O ansioso não tem esse tempo, é muito tempo. Eu geralmente peço para os pacientes fazer 1 minuto todos os dias antes de dormir, ou num pico de ansiedade. Por que todos os dias? Porque você vai ensinar para o teu corpo que aquele momento é um momento de relaxamento. Se você sempre fica tenso e você só vai respirar na hora que você está com a crise de ansiedade, o próprio corpo ele não vai sentir a diferença. Então, se você respira todos os dias, pelo menos 1 minutinho,
antes de dormir, ou acordar, ou no meio do dia, você está ensinando para o teu corpo que é possível relaxar. Quando você tiver um pico de ansiedade, uma crise, o que vai acontecer? Automaticamente o nosso cérebro vai lembrar que eu não preciso ficar agitado, que eu não preciso ficar ansioso. E aí você vai começar a respirar devagarzinho e seu corpo vai sentir. Muitas pessoas me relatam isso. Olha, na hora da ansiedade eu quero respirar e não funciona. Não funciona. Porque é como se fosse um remédio. Você tem que tomar diariamente pílulas de relaxamento, pílulas de respiração. Não adianta você querer tomar, respirar só na hora da ansiedade. O teu corpo não sabe qual é a diferença, porque o teu corpo ele está o tempo todo ansioso, agitado. Então você precisa ensinar para ele, antes de ter crises, que é possível relaxar. E quando tiver a crise, ele automaticamente ele vai lembrar: opa, se eu respirar devagar, eu vou sentir o relaxamento. Então, essa é a dica. Se você estiver tensa, não vai adiantar dançar, não vai funcionar mesmo. Faz um pouquinho de respiração, 1 minutinho, 2, 3, e aí parte para talvez um alongamento. E aí, gente, eu não sou nutri, eu não sou físio. Eu não entendo de alongamento. Então, aí você vai perguntar para o professor, vai perguntar para quem é responsável por isso, para te passar uma série de alongamentos para você. Então, não estou dizendo que você tem que fazer X movimentos, não é o meu quadrado. Mas respirar bem devagarzinho todos os dias, você vai começar a mostrar para o teu corpo que é possível sim se acalmar. Essa é a grande Sim, dica. sim. Ela comentou também que ela falou assim, né? Como eu conseguiria relaxar para dançar, fiquei pilhada ontem. Hoje eu já não assisti jornal por esse motivo. A questão do jornal, né? Ele realmente deixa a gente é o tempo todo mostrando do mundo todo e a gente vai ficando desesperado, né? A Munira colocou a dança cura. Ai, Munira, minha linda aluna, que vai fazer as aulas online aí, ó. Vamos aproveitar, né? A Ana Laura colocou de novo. Que lindo! A dança também me salvou em um momento difícil. Realmente a dança cura. A Melissa, ai, gente, isso mesmo. Mandem perguntas, mandem comentários, que a gente está fazendo isso com muito amor para vocês, viu? Ocupar a mente ajuda muito em crises de ansiedade. A dança, então, alivia muito a ansiedade. É verdade. Vamos ver. Aí a Melissa comentou: a dança me ajudou a sair de uma depressão. Foi onde pude me conhecer mais, até onde posso ir e qual é o meu limite. Qual que é nessa importância, né? Não só nesse momento, mas todas, né, as danças, as atividades, elas são importantes, mas a dança, as artes, né? Mas a dança, ela tem um diferencial, ou não, pode ser que eu esteja errada. E eu vou falar que a dança tem, mas né, a gente vê muito essa questão da depressão com a mulher e a dança, é devido à autoestima. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. A dança, principalmente, eu vou falar da dança do ventre, que foi a minha maior experiência. A dança faz você perceber, quando você olha para várias mulheres diferentes numa sala, que não existe mulheres iguais e que não existe corpo perfeito. Então, existe gorda, magra, alta, baixa, né? Então, assim, não tem um padrão e todo mundo pode dançar. A dança também te faz entrar em contato com o espelho. Eu tenho muita dificuldade com espelho, porque grande parte das pessoas que têm questões com baixa autoestima não gostam de se olhar no espelho. Quando se olham, são extremamente críticas e geralmente não têm essa boa relação com o espelho. A dança, ela faz você se olhar. A dança faz você olhar o teu corpo, faz você olhar os seus movimentos. A dança, eu vou falar, olhando para a dança do ventre, ela faz você mexer partes por partes do teu corpo. Você começa a tomar conta de um corpo que é teu, e você percebe que esse corpo não era, porque você começa a mandar ele fazer movimentos e ele não faz, e você começa a trabalhar o teu corpo. Então, esse contato com o corpo, esse contato com o olhar, tem a questão da música, que geralmente são músicas animadas, são músicas dançantes. Então, está estimulando todos os nossos sentidos, os 5 sentidos, através de mexer o corpo, de ouvir a música, de se perceber, de se olhar, de olhar o outro. Então, tudo isso faz com que você se sinta bem. E, por consequência, você está aí trabalhando as suas endorfinas. Então, a dança ela é um conjunto de coisas que a dança acaba ajudando, sim.
principalmente para quem tem questões de baixa autoestima, para quem tem questões de ansiedade, de depressão, ou para qualquer outra questão. Então, a dança, ela realmente é muito boa. Ela tem esse poder de cura, né? Eu não vou dizer cura, porque eu não trabalho com essa palavra. Nem os médicos podem curar. Eles vão oferecer o melhor tratamento e, dependendo do teu corpo, ele vai regir de uma forma ou de outra. Então, o que eu ofereço hoje lá no consultório não é uma cura. Eu ensino ferramentas para que as pessoas consigam lidar melhor com as dificuldades. As dificuldades vêm para todo mundo vai ter dificuldades. Mas quando você estar mais preparado, é mais fácil. Eu falo que a dificuldade é como se fosse uma onda forte, uma onda grande. Só que quando você já está trabalhando questões com você, você consegue ultrapassar essa onda de uma forma mais tranquila. Então, talvez por isso, quando você cuida do teu corpo, você se olha, você se arruma mais, você está cuidando mais de você, você acaba tendo uma melhora em sintomas que vinham de outras questões. Então você acaba tendo aí melhoras, você tem ganhos e benefícios não só com a dança, com qualquer outra atividade. A minha outra dica, e essa é uma dica pessoal, é você criar um ritual. Qual que é o meu ritual para encaixar uma atividade física ou qualquer outro comportamento novo? A minha dica é, sempre que eu tomo banho, eu saio do banheiro, me troco no meu quarto, eu fecho a porta. Então é um momento que eu estou sozinha. Eu posso meditar, eu posso fazer alongamento, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou ali naquele meu momento. Então eu criei um ritual. Eu saio do banho, geralmente no banho mais à noite, e aí eu estou no meu quarto, me troco e fico no meu quarto fazendo esses comportamentos novos, ou hábitos, ou que seja lá o que for. Então funciona muito. Eu estou fazendo um tratamento com fisioterapia e eu faço esses exercícios que ela me passou sempre depois do banho à noite. Então eu acabo não esquecendo, acabou virando rotina, virou prática. A ideia é que você consiga colocar isso na sua rotina e que você lembre disso. E que seja uma coisa gostosa. Não pode ser uma coisa assim, ah, vou ter que fazer de novo. Não. Sim. Que você É um coloque momento isso num, seu, né? É um sim, num momento seu. ritmo, né? E se você tem um grupo que tem horário, então coloque o horário, coloque um Uhum. alarme no celular para despertar para você ir fazer a aula. A ideia é que você coloque isso de uma forma que você lembre e que você tenha vontade de fazer. Sim, Eu acho que sim. é uma dica valiosa essa. Aqui, ó, o Diesel colocou inspire. É, inspire, né? A gente tem que. A É o Alessandra, meu oi! amigo, ele é um Ah! ator americano, nós somos amigos recentemente. A gente tem que Muito inspirar e obrigada. respirar o tempo todo, né? A Sim. Munira colocou: fato, as músicas árabes, sempre em sua maioria, possuem uma mensagem de amor. É verdade. A Melissa colocou: verdade, eu não me olhava no espelho por nada e nem ligava para a roupa que eu usava. Ai, a Mari entrou. Olha, o pessoal de Minas Gerais está assistindo a nossa Olha que live. chique. Que Um chique. beijo para Minas Gerais. Minas Gerais. Mandem as perguntas. Olha lá, o recadinho. Recadinho. A tia Nália de Dores de Campos, Minas Gerais, está adorando a live. Ai, que delícia. Mandem perguntas, Minas Gerais. A Alessandra está colocando, estou amando esta live, gratidão. A Alessandra é a professora que eu falei anteriormente, que está fazendo as aulas para as alunas começarem a usar o cabo de vassoura, cadeira, a parede, puff, tudo que tem em casa, para poder não ter desculpa, para poder fazer o povo sair do sofá mesmo, desligar a televisão e dançar. Ela falou que a dança nos transforma. Gente, pode mandar perguntinha aí, aproveita, Cissa. Aproveita que ela é Tem mais alguma maravilhosa. pergunta sobre Podem perguntar. ansiedade, sobre E como eu tenho uma pergunta. pode A fazer, gente tem a questão do síndrome do pânico. Sim, que a gente trabalha certo? também essa questão na dança, tudo. É, a gente precisa ficar dentro de casa e não pode sair. O que fazer, né, para essa pessoa que tem o síndrome do pânico, que tem a questão de não conseguir pensar que eu tenho que ficar num lugar e eu não posso sair? Bom,
Quem tem síndrome do pânico precisa fazer tratamento. Primeiro medicamentoso e terapia, porque não dá para curar com nada. É uma síndrome de pânico. Mas se for um pânico que não chega a ser uma síndrome do pânico, essa pessoa precisa ter consciência de que é por um tempo determinado, é algo que a gente não pode se expor, nós não podemos se expor, até porque eu posso falar assim, mas se não tiver ninguém na rua, não tem problema. Tá, mas e se depois eu trago para casa? Então, assim, ter consciência de que vai passar por um tempo, não é algo definido, né? Para sempre eu vou ficar presa dentro de casa, não é isso. O que essa pessoa pode fazer? Bem, fazer chamada de vídeo para amigos. Isso funciona bastante. Agora a gente pode usar a chamada de vídeo à vontade, deve. Então, se você não está se sentindo, né? Se você está com aquele pânico de ficar com medo de ficar enclausulado, fechado, liga para um amigo. Você pode também ter um diário. Isso eu uso lá no consultório. A gente chama, nós chamamos, né, de escrita terapêutica. Então, eu estou muito angustiado, estou sentindo uma coisa, uma sensação ruim, um medo, um pavor, um pânico. Eu vou pegar um caderno. E aí precisa ser papel e caneta, não dá para ser no celular ou no computador, porque a gente precisa escrever. Ao escrever, eu passo todas essas coisas que estão aqui no mundo das minhas ideias me atormentando para o papel. E isso dá um alívio. Então você pode também ter um diário aí desses dias de confinamento. Imagine que vai ter muitas pessoas depois lançando o livro, né, das experiências de como foram esses dias. Então, tenha um caderno, escreva suas angústias, escreva sem problemas, não pensa em português, em vírgula, em acento. Deixa fluir a escrita. E tudo que você estiver sentindo, escreva num papel. Essa também é uma opção que funciona muito bem. Escrever num diário, escrever num caderno, desenhar, né? Eu sei que muitas pessoas não têm, principalmente pessoas ansiosas, atividades que requer, às vezes, muita paciência ou muita calma. Ansiosos têm mais dificuldade. Mas, de repente, Sim. desenhar, tentar ler, tentar ver um vídeo engraçado, colocar uma música animada que você gosta que te dá um up. A ideia é cortar tanto Uhum. os comportamentos, como os pensamentos, como essa sensação de pânico. De E pânico. entender que é por um pouco tempo, vai passar. Não é algo definitivo, né? É algo que a gente precisa se manter em Exatamente. casa, Tô falando, vai mas passar, gente. vai passar. E ter Sim. pensamentos positivos. Não, quando eu falo pensamentos positivos, algumas pessoas me questionam assim: se eu pensar que vai cair 1 milhão na minha conta, vai cair? Não, pensamento positivo não é isso. É Sim. mais ou menos assim. Muitas vezes, diante de situações ruins, e eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, a gente acha que aquilo é o fim do mundo. E não é. Oportunidades a gente está tendo para rever os nossos conceitos e pensar diferente o mundo daqui para frente. Então, o tempo todo está acontecendo coisas boas e coisas ruins para todo mundo. O tempo todo. Mas muitas vezes a gente vira as costas para as coisas boas e a gente fica focado só nas coisas ruins. Então, pensar positivo e ver positivo é conseguir, diante de tudo isso, ver coisas boas. Então, eu vou dar um exemplo que não é um exemplo meu, mas eu sempre falo desse exemplo, que é um exemplo neutro. Uma batida de carro, ela é neutra. Se você desce da batida xingando o outro motorista, com raiva porque amassou o teu carro e você vai ter que gastar dinheiro, você reagiu assim a essa batida. Aconteceu algo ruim. Agora, se você desce da batida de carro e você olha para você e fala, ninguém se machucou, não vamos precisar ir ao hospital, está tudo bem, é só uma batida, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho seguro e eu vou arrumar isso depois, você desce de uma situação boa. Então, as situações não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Então, pensar positivo é buscar coisas boas diante desse caos que nós estamos vivendo. Sim. Buscar estar mais próximos. Gente, a gente tem a grande chance da nossa vida de estar em família, em paz, porque é difícil conviver em Sim. família. As É. pessoas pensam diferente e a gente tem a oportunidade de se beijar no sentido não se beijar, mas de estar É. juntos, porque eu percebo, e eu estou falando isso, não estou quebrando sigilo, mas geralmente lá no consultório, as pessoas têm uma dificuldade de estarem próximas, e eu não estou falando de corpo físico. Às vezes as pessoas moram juntos e não sabem o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que o outro quer, o que o outro não quer. As pessoas não se falam, as pessoas não estão trocando. Então a gente está tendo um momento
que através de toda essa situação a gente pode mostrar o nosso amor, a nossa empatia pelo outro, a nossa solidariedade de ver coisas positivas. Tá todo mundo em casa, né? Então estamos bem, estamos em casa para tentar manter a ordem na cidade, no mundo. Então poderia ser muito pior de o vírus vir e pegar todo mundo e a gente não tem para onde correr, tipo um tsunami. E aí? Né? Então a gente está tendo a oportunidade de ficar em casa para se resguardar. E se a gente não tivesse tido essa oportunidade? Se já pararam para pensar nisso, de vir o vírus e todo mundo ficar doente, e aí? Aí não teria o que fazer. Então a gente está tendo a opção de fazer escolhas. Então a escolha que eu peço para vocês fazerem são escolhas positivas. Ver o lado bom da vida. E sempre tem. É muito engraçado quando os pacientes chegam lá no consultório com a tragédia da semana e eles me contam toda a história trágica e aí eu começo a apontar as coisas positivas, eu começo a pedir para eles apontarem, eles falam, poxa vida, até agora eu achei que só tinha acontecido coisa ruim. E você consegue extrair coisas boas dessa minha situação ruim. Sempre tem. E sempre vai tem existir coisas boas. o lado positivo e o negativo e a sua visão, né? Exatamente. A Melissa colocou, né? Live maravilhosa, gratidão. Ai, que delícia. Gratidão, Melissa. O pessoal do Residencial Boulevard Campolis, olha, de Barbacena, está adorando a live. Olha que chique! Gente, a Ellen colocou, o que ajuda muito também é você não sofrer sozinha. É isso, é falar, é contar com alguém que confie. A Rose colocou, tudo na vida passa, galera. Tenhamos paciência e precaução. Sim, a Ellen colocou, adorei, Cícia, é isso, vai passar. Temos que aproveitar esse momento e resgatarmos os valores que com o dia a dia deixamos para trás. A Ana colocou, adorei. Temos que ter um olhar com delicadeza para nós e com as situações vividas. A Ana Paula, sempre tem um lado bom. Às vezes precisamos ouvir isso. E aí, isso é uma coisa também, né, que eu falei para as alunas, né? Elas sempre ficavam falando para mim, ai, como eu queria ter tempo de fazer aula de final de semana, de madrugada, eu queria tanto pegar você e levar para um potinho. Assim, você já viu muitas alunas falarem isso para mim, né? Queria te levar para um potinho, para você ficar me ensinando. Eu falei, agora é a oportunidade. Vocês vão me ter, ó, no celular de vocês 24 horas por dia e a gente vai poder trocar muita experiência. Então, tudo tem que ter um lado bom e um lado ruim. Basta a nossa visão, né? Tem mais comentário aqui. A Ellen colocou, maravilhosa live. Sugiro ter mais vezes, ainda mais agora. Precisamos de profissionais. Ela é maravilhosa, né? Olha, a nossa primeira live está sendo com... Gente, mandem coraçõezinhos! Isso. Mandem coraçõezinhos aí na live! Maravilhosa, Cici Dana. Ai, que delícia. Ah, olha, maravilhosa. Psicóloga Cleide colocou aqui. Realmente é tempo de se conectar consigo, com a própria essência. Exatamente. Com certeza, né? A gente descobrir o que somos nós mesmos, né? Os nossos gostos e exatamente tudo que você falou, né? A gente está próximo da nossa família, a gente vai ter mais tempo, né, para poder ler. Tem vários coraçõezinhos aqui. Ai, que delícia! Aê! Olha, eu queria fazer um pedido, então. Eu pensei agora, eu falei, já que colocaram, né, tem que ter mais vezes. Que vocês, se vocês puderem printar, né, esse momento nosso, publicar no seu stories do Instagram, marcar, né, a gente para que divulgue. A gente está tendo esse tempo, né? Estamos colocando com muito amor. A Cissa já de prontidão, né, aceitou o meu convite e aí que a gente possa divulgar. Então aí coloca, printa aí, vamos fazer uma carinha bem linda, Cissa? 1, 2, 3 e...
printa a nossa conversa aí, printa a nossa live, divulga, né? Divulga as nossas redes sociais. Então, eu estou fazendo esse trabalho com a dança online, né? Diversas modalidades, para diversas idades. E a Cissa tem um trabalho incrível. Ela faz o atendimento online também, né? Então, quem precisar pode entrar em contato com ela. E aí, fala mais um pouquinho, Cissa, do seu trabalho, como que as Do meu pessoas te trabalho. encontram, passa os seus Então, contatos. o meu Instagram é @CissaGellerPC. Se você baixar ou se você digitar lá no Google Cissa Geller, você me encontra, é fácil, Sissa. É fácil de me achar. Hoje os atendimentos são online, devido aí ao coronavírus, então eu tive a adesão 100% dos meus pacientes, eu estou muito feliz. Hoje, antes da live, eu fiz o último atendimento da semana, que foi um paciente que não conseguiu vir fazer o atendimento na semana, a gente finalizou hoje. Então eu tive 100% de adesão dos meus pacientes. Todos os meus pacientes estão continuando a terapia online, então a gente vai continuar o tratamento com coronavírus, com Covid-19, e eles perceberam como é importante, eles estão conseguindo lidar melhor com essa onda de crise, porque eles estão em terapia, eles estão se autoconhecendo, eles estão trabalhando processos com eles mesmos. Então tem sido muito gostoso o atendimento online. Alguns pacientes estavam meio receosos, mas todos eles entenderam que é o momento e que também é possível fazer terapia assim, por chamada de vídeo, é igual, eu continuo brava igual com eles, eu continuo puxando a orelha igualmente, e é possível, a sessão não muda. É 1 hora, né, de 50 a 60 minutos, no mesmo horário que eu atendi os pacientes lá no consultório, eu estou atendendo aqui, eu montei um consultório em casa, então estou atendendo, eu uso fone de ouvido, então ninguém que está ao redor da minha casa ou nos outros cômodos pode escutar, só eu escuto o que o paciente fala. E eu também estou no meu quarto, fechada. Eu pedi silêncio aqui em casa. Então, assim, as pessoas, né? Hoje eu moro aqui com a minha mãe, ela fica no outro cômodo. Enquanto isso, eu atendo os pacientes aqui. E o sigilo continua sendo o mesmo, o trabalho é o mesmo, eu dou atenção para eles da mesma forma que eu daria pessoalmente. Então, tem sido muito importante esse momento. Eu percebo que os pacientes que estão em processo de terapia, eles estão lidando melhor. Embora pode ter crise de ansiedade, pode ter alguma crise, mas eles conseguem ter mais firmeza para lidar com essas dificuldades. Não é que a psicoterapia ela resolve tudo, não. Porque quando você tem mais autoconhecimento a seu respeito, é mais fácil lidar com as dificuldades. Então é isso que tem acontecido. Então estou muito feliz de estar podendo ajudar as pessoas e eu tenho feito também, fora os atendimentos, eu continuo fazendo textos, eu continuo fazendo vídeos, eu continuo fazendo informações para que as pessoas entendam que é um momento de calma. Se desesperar, jogar fogo na fogueira não resolve. Então, é um momento de ter calma mesmo, por mais difícil que seja. Então, é isso. A Sara colocou aqui: oi, meninas. Gente, mandem aí as últimas perguntas para a gente finalizar a nossa live, mas terão outras. E se você também tem algo para poder distribuir, para poder fazer uma troca, né, com o público, pode entrar em contato com a gente. A gente está abrindo as nossas redes sociais para poder levar um pouco mais de amor, um pouco mais de paz nesse momento, né? É só isso. A gente está levando amor, amor e paz. Então estamos abertas, né? Pode entrar em contato com a gente. E aí, mais alguma perguntinha? Mais algum beijinho? Coloquem aí, que a gente vai finalizar. E aí, se vocês gostaram, então, compartilha, tá bom? A nossa live, compartilha, divulga. A gente estaremos aí com vocês, tá bom? Ai, a Mari. Mari. Ó, a Mari, minha aluna querida também. Vamos Tem fazer alguma aula. dúvida? A Mari estava vou falar das aulas online, mas aí a gente vai se modernizando, todo mundo, e todo mundo vai fazer aula online, né, Mari? Posso falar disso um pouquinho? Pode falar. É,
Quando surgiu essa onda de cursos EAD, cursos online, em 2014, mais ou menos, que foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu tive muita resistência. Eu prefiro cursos presenciais, eu confesso, porque eu falo pra caramba, eu faço Sim. amizade com todo mundo, tenho uma troca muito legal. Mas ao longo desses anos, não dá para fugir de cursos online. Então, eu também era muito resistente a PDF, a livros em PDF. Hoje eu já tenho aí 50% de leitura no PDF e no papel. E também faço cursos online, assisto palestras online, vídeos no YouTube. A gente tem um pouco de resistência. Por que é resistência? Primeiro, porque é novo. Segundo, porque estamos acostumados. A gente tem muito essa questão de estar no gostoso, que é a zona de conforto. Mas zona de conforto não é bom. Não traz desafio. O que motiva a gente são os desafios. Então, a gente tem uma resistência muito grande de vivenciar coisas novas. Com o avanço da tecnologia, é óbvio que muitas coisas vão mudar. O exemplo que eu dei semana passada, se eu não me engano, numa live, foi o seguinte. Embora eu não tenha nada contra quem tem fogão a lenha em casa. Mas se a gente for pensar em pessoas que moram em apartamento, pessoas que moram em casas pequenas aqui em São Paulo, principalmente, é impossível você ter um fogão a lenha em casa. Usando lenha, tendo fumaça dentro da tua casa, não tem condições. A gente precisa se modernizar e ter um fogão a gás, porque a coisa funciona diferente. A gente está num outro mundo. Então, muitas vezes, a gente tem. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas eu adoro comida de fogão a lenha. Ok, se você estiver num sítio. Se todo mundo for ter fogão a lenha, não vai rolar. Então, a gente tem muita resistência de lidar com o novo e com a modernidade. Para isso, só tem um exercício: experimentar. A gente precisa viver novas experiências, a gente pode até não gostar, mas às vezes a gente precisa usar essas coisas. Não dá para ficar agarrado, né, com algo que já não tem mais sentido pra gente. Neste momento, não dá para você bater o pé e falar que você não vai fazer aula online, ou você não vai estudar online, ou você não vai fazer coisas que não é presencial. Não tem outra opção. Então, Eu acho que a aproveite esse momento questão, para experimentar, né? Para experimentar algo novo, de uma forma nova. eu acho que a questão também não é nem fazer a online, é a questão do que a gente falou antes, né? Que fica tanto a mídia colocando, e a gente fica assim, o tempo todo assistindo televisão, e a gente fala assim, ai, culpado. Vou falar assim, ai, não. Com tudo isso acontecendo, eu vou parar e vou ir dançar? A gente se sente mesmo, né? Hoje mesmo eu tava assim, eu falei, eu vou me arrumar pra live, vou fazer, vou, né? Vou me arrumar para poder gravar as minhas aulas, mas a gente se sente, né, culpado. Fala, nossa, eu tô pensando, mas aí a gente tem que ver que a gente tem que estar bem, né? Trabalhar a nossa imunidade e para que venha paz e a gente consiga seguir essa quarentena com mais leveza, né? É Ai, você isso. colocou. Vocês fizeram a nossa noite mais feliz. Ai, que linda. E a Mari colocou exatamente o que eu falei, ó. Não estou receosa com aulas online. Só estou um pouco angustiada, mas sei que vai passar. Logo, logo eu vou dançar, tenho certeza. Não, com certeza, porque a dança faz tão bem, né? Aí ela falou aqui, dê sugestões, a Rose, dê sugestões de livros que possam nos ajudar neste momento, sendo uma leitura Tá, prazerosa e momentos gostosos. tá. Tem muitos livros aí como é que dizem, de autoajuda. Tem muitas pessoas que são críticas com autoajudas. Eu gosto de histórias de autoajuda, ajudam muito. Eu vou pegar aqui, vocês me dão um minutinho que eu vou pegar um livro que eu vou indicar, só um minuto. Eu vou pegar esse livro. É um livro que teoricamente é de autoajuda, mas é um psicólogo da abordagem TCC. E ele fala assim: como superar a ansiedade, o medo e a negatividade e assumir o controle de suas emoções. Esse daqui. Pare de fazer drama e aproveite a vida. É um livro que ele fala muito de como você perceber
os seus comportamentos e os seus pensamentos. Porque o que que acontece? Os nossos pensamentos, eles atrapalham a gente, eles são mais ou menos assim. Sabe aquelas telas que abrem no celular ou no computador e a gente não pediu? E a gente tem que clicar lá e fechar com um xizinho? Aquelas telas é pop-up. Os nossos pensamentos, eles vão na mesma linha. Eles caem na nossa cabeça sem que a gente consiga ter controle. Então, esse livro fala muito disso, da gente aprender a perceber o que está caindo na minha cabeça. E eu preciso o tempo todo ir fechar. Eu preciso cortar esses pensamentos, que são pensamentos ansiosos, pensamentos de desastre, pensamentos ruins. Então, eu tenho que olhar para esses pensamentos e falar, não, não é real. E muitas vezes não é, porque o que acontece? A gente tem um pensamento ruim ou ansioso, a gente começa a sentir coisas no corpo, e a gente começa a agir. E, na verdade, não é nada daquilo. Muitas vezes a gente age por causa de um pensamento que não tem nada a ver. É um pensamento distorcido, não é real. Quantas vezes a gente tomou medidas, ações, e não é psicólogo também, da abordagem que eu atuo, que é da terapia cognitivo-comportamental, e ele dá várias situações, exemplos de pacientes, e ele vai falar o tempo todo que muitas vezes a gente fica preso ao drama, a gente fica preso a coisa ruim, enquanto tem coisas boas acontecendo, que é uma historinha que eu gosto de contar também. Às vezes a gente está procurando o trevo da sorte no quintal e a felicidade está lá batendo na nossa porta e a gente nem se dá conta. Né? Então, Sim, quantas sim. vezes isso acontece na nossa vida? Então, todos. Tem livros também, eu vou O indicar que de a um gente cara que pode nem fazer é a gente postar no Stories e aí a gente compartilha para todo mundo, sim, pode né? ser também. Porque para poder o E pessoal ler, né? Nessa hora. A gente tem também. aqui a Ana de novo falando que o Covid-19 está nos ensinando a sermos flexíveis. A Exato. Kelly colocou aqui. Eu sempre sofri com pânico e ansiedade. Agora piorou. Eu estou com apenas uma tosse após tomar água hipergelada. Estou desesperada achando que estou com esse vírus. Qualquer coisa Pensa já acho diferente. isso. Pensa Pensa diferente. diferente. Vai pensar em saúde, em coisas boas, nada de tosse e de gripe. Esquece isso, É, apaga. a Ellen colocou, Cissa, mostra a capa do livro de novo para printar. Lembrando, galera, comprar pela internet. Claro. Não, mas a Cissa vai fazer o seguinte, ela posta, me marca, e aí eu reposto, e aí vocês podem ter essa opção. Eu também me interessei muito. É Gente, muito legal esse é livro. muito legal. Eu quero ler. Gente, foi uma delícia, mas olha como o tempo passou. Já Já passou voou. mais de uma hora de live. Foi uma delícia. Se vocês gostaram, printem a gente aí, compartilha que a gente vai voltar muito mais vezes, né, Cissa? Com Obrigada certeza. pela sua prontidão, pelo seu carinho, pela sua parceria de todos esses anos. E estamos juntas sempre, levando paz aí nesse momento e vamos passar essa quarentena juntas. Um Com beijo, certeza, gente. muito amor. Muito Pessoas, amor. rezem, orem, tenha fé, sentimentos de amor e de gratidão. Tudo isso vai ajudar a gente a sair dessa. Muita fé, independente de religião. Rezem, Exatamente. pensem em coisas positivas, sejam gratos e emanem amor para o mundo. Façam preces para o mundo, emanando amor. Porque é o amor que salva. A gente precisa ser mais amável um com o outro. Eu acho que está faltando isso no mundo e por isso veio esse vírus. Então vamos nos Exatamente. amar e amar verdadeiramente. É isso. Beijocas! Um beijo, gente. Fiquem com Deus.